boa noite para todos. Eu achei tão estranho esse cronômetro silencioso, né? Que coisa estranha. Sabe que eu fiquei agoniada com esse cronômetro quietinho? Eu até fiquei perdida. Eu disse, gente, por que esse cronômetro não tem aquele barulhinho, né? Mas, enfim, gente, estamos de volta hoje, terça-feira, para mais um episódio dessa série que deixa a gente tão emocionado, que mexe tanto com os nossos sentimentos, porque a gente está falando da nossa história, a gente está falando do nosso país. E isso tem mexido muito com o nosso emocional, com os nossos sentimentos, e eu tenho certeza que não só comigo, como com os nossos parceiros, como também com todos vocês que estão aí no chat, que eu sei que também ficam emocionados a cada terça-feira, quando nós estamos aqui falando dessa obra magnífica que nós temos, né, na nossa doutrina e que tem realmente feito a diferença para a gente em matéria de história, né? Mas a gente sabe e a gente, ao mesmo tempo, também agradece pela oportunidade que a FEEGO nos traz dessa série Brasil, um coração para o mundo, né? Então, a gente agradece a FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, que nos permite, né, estarmos aqui a cada 15 dias para fazer essa série. Mas nós temos também outros parceiros que também estão junto com a gente para levar todo esse conhecimento, como a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV CERJ, a TV Goiás Espírita e, obviamente, a FEEGO Editora e a FEEGO Livraria, todos parceiros nessa transmissão. Tanto que cada um de vocês entra aqui por um canal. Por isso, curte, compartilhe, se inscreva nesses canais e acione o sininho, que é para vocês sempre receberem. Tá na hora, vai começar a série. E aí já está todo mundo aqui entrando junto conosco para mais uma aula, eu até diria assim, né? Porque cada terça-feira é realmente uma explosão de conhecimento que a gente tem tido com esse estudo dessa obra, né? Mas vocês estão vendo que eu estou sozinha? Cadê Valéria? Gente, Valéria acabou de mandar um zap agora. Denise, pelo amor de Deus, estou sem internet. Ela está sem internet, mas não tem problema, que hoje nós vamos dar continuidade. A Valéria, na próxima terça-feira, sem ser essa, na outra, que é a cada 15 dias, Valéria vai estar aqui com a gente, porque a internet dela já vai estar firme e forte lá e ela vai estar aqui com a gente. Mas chega de falar, né? Vamos partir para o que realmente a gente veio fazer aqui hoje, que é aprender, né? Porque toda terça-feira é um novo capítulo e um novo aprendizado. Não é isso mesmo, Cris? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Denise, tudo bem? Antes de mais nada, quero pedir desculpas, porque eu estou meio que num ambiente improvisado aqui hoje, fora do meu ambiente natural, né? Acessando aqui fazendo essa ponte, essa conexão com vocês. Mas eu não vou nem conseguir ler, Denise, eu vou te pedir esse favor, não vou conseguir nem ler os comentários do chat. Então, nessa interação, você vai batendo bola aí comigo, vai me traduzindo aí a interação dos nossos amigos, internautas, para eu poder acessar essas informações. E é isso, né? A gente também está esperando o Elahá, que daqui a pouquinho deve estar despontando por aí. Já despontou! Olha, tá vendo? A gente faz um chamamento e ele chega. Boa noite, Denise Balô. Boa noite, Cris Druxi. Boa noite, Denise Ferrante. E para todos os demais, eu quero dizer a vocês que o censo demográfico já começou. O IBGE já está em campo, visitando. Nós já recenseamos aproximadamente 15 milhões de pessoas no Brasil, né? Opa! Já foi. De uma vez que eu olhei, estava indo para 14, já deve estar em 15. E nesse trabalho, a gente vai visitar todos os 75 milhões de lares brasileiros, em condomínios, nas praias, nos sertões, todos os lugares do país, nos ambientes ricos e pobres. Visitaremos todos os lugares onde as pessoas habitam para registrar como vivemos, quantos somos,
tudo sobre a nossa realidade brasileira, inclusive sobre a religião dos brasileiros. É a única pesquisa que o IBGE realiza que pergunta a religião. Então, gostaria de pedir a todos duas coisas. Primeira, que recebam o recenseador. Ofereça água, está muito quente. Ofereçam água para ele, está quente demais, pelo amor de Deus. Recebam e prestem as informações para eles. E existem 2 formulários. Tem um formulário que é um formulário menorzinho, formulário pequenininho, que tem poucas perguntas. E tem um formulário grande. O formulário pequeno não pergunta sobre religião, mas o formulário grande traz a pergunta sobre religião. Se você receber a visita do recenseador, sem propaganda, a visita do recenseador, e tiver a pergunta sobre religião, e você se sentir confortável, declare-se espírita para o recenseador. Nós precisamos saber quantos nós somos. Vocês têm ideia de que no último censo apenas 2%, assim é melhor, 2% da população brasileira se declarou espírita, ou seja, 3.800.000 pessoas se declararam espíritas. Nós não somos só 2%, a gente precisa mostrar quantos nós somos. E é muito importante que a gente se declare espírita quando o recenseador passar pelo nosso domicílio. Valeu? Só esse recado. Muito bom, Elahai. Pegando carona aí na sua recomendação, eu ontem, se eu não me engano, foi ontem que eu estava lendo sobre isso, que o censo faz o levantamento dos quilombolas também, não é isso? Sim. Não tem? E aí, no mesmo viés é importante também, você, morador quilombola, declara esse quilombola, né? Não é assim? Isso. Funciona assim. Já faz alguns censos que o IBGE tem uma certa atenção com os povos indígenas. Mas neste censo, nós estamos aprofundando essa relação com os povos indígenas, vamos fazer o retrato mais completo de línguas faladas, etnias, onde vivem, um mapeamento bastante rico dessa questão e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar pela primeira vez as comunidades quilombolas, visitando e dando um formulário específico para povos quilombolas. Roseli, em todas as cidades tem os 2 formulários, é porque o formulário grande a gente apresenta só para uma pequena parcela da população. Por isso que são poucas as pessoas que são colhidas a informação sobre a religião. Mas a gente pode escolher? Eu quero responder o formulário grande. Não posso? Não. E nem é o recenseador. O próprio aparelho escolhe. Tá, entendi. Quanto menor a cidade, maior é o percentual de formulários amostra. Quando a cidade cresce, aí esse percentual vai diminuindo. Depende do tamanho da cidade. Entendi. Tem cidades aqui em Rondônia que é 50%. É uma amostra, é 1 e 1. É 50%. E tem as cidades grandes é só 5%. Tá bom? Entendi. Mas olha só, gente, nós também temos aqui o pessoal do chat, olha só, a Raimundinha diz assim: boa noite, Elahá, Cris, Denise e Valéria. Fiz uma maratona de todos os capítulos e hoje estou aqui ao vivo pela primeira vez para assistir essa aula maravilhosa que somente vocês sabem ministrar. Raimundinha está ao vivo com a gente hoje. Então, seja bem-vinda, Raimundinha, nessa aula maravilhosa, como você diz, que eu concordo plenamente. E aí, temos também a Denise Ferrante. Olha que bonitinho, gente, que ela disse. Boa noite, que alegria estar com vocês ao vivo. Fiquei em Portugal 2 meses, pois nasceu meu netinho português. E fiquei acompanhando as lives, não ao vivo, pois o fuso era de 4 horas de diferença. Mas vi todas. Foi muito emocionante assistir essas lives estando em Portugal. Meu Deus, é louco! Mas senti uma ligação ainda mais forte entre Brasil e Portugal. Até me emociona. Olha que lindo, gente. Nossa, gente. Como é que pode, coisa, né? Que legal. Muito legal. Aliás, deixa eu fazer uma parte da boas-vindas. Provavelmente, eu não estou vendo o chat, mas provavelmente a gente tem uma amiga muito querida aqui da região de Valença, no Rio de Janeiro,
Ela é uma grande liderança junto aos proprietários de fazendas históricas aqui da região e promoveu, minha gente, semana retrasada. Eu estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu já não sei mais há quanto tempo atrás foi, mas eu acho que foi semana passada, inclusive. Um seminário criando pontes entre o Vale do Café e o Vale de Ponte de Lima, né, que é uma região muito rica, produtora em vinho. E a gente está criando essas pontes, restaurando, não é criando, né? A gente está restaurando essas pontes entre Brasil e Portugal. E a Sônia, fundadora da Preservale, deve estar nos assistindo aí também. E eu estou aproveitando para dar os parabéns, porque essas iniciativas de restaurar Aqui, esses. Sônia Maria Marcos Lubens. Sônia está aí se manifestando no chat. Essa tá maravilha da gente restaurar, né, Elahá? O que você sempre fala para a gente, semana passada. Foi semana passada. Restaurar esses liames, né, entre Brasil e Portugal, que são duas pátrias irmãs, né, com histórias compartilhadas, vivências compartilhadas. É tudo muito lindo, gente. A gente quer sempre poder recontar essas histórias e reforçar esses nossos laços, né, que são eternos, são duradouros. Olha, e a Maria diz que também está com a gente hoje, maratonou, está com a gente hoje também pela primeira vez ao vivo. Também seja bem-vinda, Maria, está aqui com a Denise, gente. Coloca aí a fala da Maria Rosa Silva Lourinha. Diz, boa noite, estou Maria feliz Rosa. Isso. Pela primeira vez assistindo ao vivo. Ontem chorei muito no capítulo 19. Ai, Maria, nem me fale. Eu me descontrolei que eu não conseguia voltar depois. Esse capítulo 19, eu desidratei. Foi lindo. Nossa. Foi muito bom, gente. Demorei para sair do psiquismo. Sabia que eu demorei para sair do psiquismo da live de terça-feira retrasada? Foi. É impressionante como a gente ainda fica nesse estado emocional muito tempo depois que acaba a live. Exatamente. Gente, acho que eu fui me desempregnar quando eu peguei uma sobre a noite de São Bartolomeu, que aí eu... Aí desligou. Aí fiz uma nova imersão. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, minha conterrânea. Vocês são luzes em nossas vidas. Gratidão. Era de Volta Redonda e eu também. Então, beijos. Centro Espírita de Volta Redonda. Centro Espírita de Volta Redonda fez 67 anos ontem. Olha, tá vendo? Tá vendo? Gente, mas eu acho que está na hora da gente iniciar o nosso capítulo 20. Dom Pedro II. Inclusive, se vocês quiserem depois, eu trouxe umas fotos aí bem interessantes de Dom Pedro II. Da família também, enfim, tá? As fotos todas aí. Mas no capítulo de hoje, a gente nem vai entrar, de certa maneira, na história de Dom Pedro II, sim, mas no convite. Eu acho que essas imagens, acho que elas ficam mais para o segundo reinado, né? Quando a gente puder realmente aproveitar esse material. Ótimo, porque hoje já está tudo separadinho ali. Aí na próxima, então, a gente traz essas fotos de Dom Pedro que já está ali. Gente, a gente vai falar de um momento de transição. Desculpa, estou cortando vocês. Um momento de transição e um momento de renúncia, né? Trouxe aqui uma pesquisa para ler para vocês que vai ser emocionante. Eu me emociono quando eu leio as cartas de pai para filho, de filho para pai. Mas eu queria... Ai, Deus, Jesus. Eu queria, antes que a gente começasse o assunto de hoje, eu queria ouvir as falas da Cris sobre a questão da independência, que eu acho que a Cris tem muita coisa que, de repente, ela gostaria de comentar do incidente do 7 de setembro e daqueles períodos lá do aproximar-se dessa data, para que a gente pudesse compor aí esse momento mágico dessa mulher maravilhosa que me emocionou tanto semana passada. Nossa, ela e Bonifácio me acabaram. A gente fala quando lembra de Leopoldina, né? Denise, queridos amigos que nos assistem. A gente fala de duas pessoas, de dois espíritos de estatura moral inquestionável, assim, né? É declarada, né, a minha admiração por Leopoldina. Ela, sem sombra de dúvidas, foi o esteio moral para que Pedro I pudesse cumprir com seu papel,
né, de ser o grande gestor de uma nação que ali nascia, né, de forma autônoma, de forma independente. E eu acho que ambos, e aí o casal, né, o casal imperial, né, os nossos primeiros imperadores do Brasil, eles conseguiram um feito, que foi justamente através da empatia de Leopoldina, através da pessoa simpática que era Pedro, né, para o povo gostava de Pedro, né? Aquele menino, aquele rapaz português que não tinha aquela distância, né, com as pessoas do povo, aquele rapaz que gostava de cavalgar, gostava de ficar próximo Aventura. das aventuras, das atitudes e da dinâmica do cotidiano. Ele não se recolhia em ares palacianos, né? Ele convivia de uma forma aberta com todos. Isso o tornava uma pessoa bastante simpática para o povo também. Leopoldina, de acordo com a sua estatura moral, né, sempre sendo para ele o pano de fundo, o bastidor que dava a ele aquele suporte, né, suporte de nobreza, suporte de planejamento estratégico. E o que eu quero sublinhar, que talvez tenha sido, né, a consequência exitosa de um planejamento espiritual para o nosso país, que é ambos terem conseguido a manutenção da unidade do Brasil, né? O espírito libertário, né, que era insensado no sentido de pulverizar o Brasil em vários territórios independentes, em várias porções, né, de um território gigante. O casal conseguiu arregimentar forças e conseguiu manter a unidade desse gigante, né? Desse gigante que é o nosso país, e com isso criando condições para que nós hoje possamos exercitar todas as nossas potências, todas as nossas vocações para sermos, né, celeiro do mundo em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Então, Leopoldina, né, a mulher que fez a diferença ao lado de Pedro I, mantendo ele dentro do escopo, né, de uma atuação sadia como governante, né, como liderança, e deixa todo esse legado, né? Esse legado de renúncia, esse legado de colocar o seu dever enquanto imperatriz à frente de qualquer dor, à frente de qualquer pensamento de desistência, né? Soube se humilhar, soube melhor dizendo, nem se humilhar, soube se resignar por um bem maior. Então, Leopoldina, meus amigos, ela é minha referência maior, sabe? Eu sou realmente apaixonada pelo exemplo que ela nos deixa. Eu queria fazer, antes da gente entrar no nosso tema da noite de hoje, eu queria fazer um comentário exatamente na direção desse que a Cris está colocando, porque nós temos aqui, do jeito que a Cris está apresentando para nós, exatamente a imagem de um casal desigual. Você tem uma mulher gigantesca, uma mulher enorme, Leopoldina, e você tem um Dom Pedro, uma coisa pequena. Ela é muito maior do que ele, em todos os aspectos. Ela é uma mulher muito mais culta, muito mais preparada, ela tem visão política, ela vem de uma corte com formação técnica para gerir povos, para administrar conflitos. Tem toda uma formação voltada para isso. Lá na cidade, no país dela, na Áustria, os Habsburgo tinham toda uma formação das princesas para que elas administrassem os povos. Então, ela vem dentro de uma perspectiva para ser uma mulher diferenciada dentro disso. E ele vem a reboque. Ele é pequeno em relação a ela.
Ele é pequeno. Então, ela, na verdade, é quem guinda Pedro para ficar numa altura mais perceptível. E a gente estava vendo na live passada, né, a figura de Leopoldina e a figura do... Vai ser esse aqui. A figura de Bonifácio, que eles são mais ou menos da mesma estatura, né? Eles têm e quando eles se conhecem, eles se reconhecem e se veem e se enxergam como pessoas de uma mesma estatura espiritual. E são esses dois juntos que guindam ele para cima. E isso fica muito evidente após a proclamação da independência, porque qual é a leitura que Pedro vai fazer após a proclamação da independência? Ele toma uma interpretação do fato absurda. Após a proclamação da independência, ele acha que que ele é o mais importante. Eu falei Áustria? Eu errei? É Áustria. Eu disse outro país? Tá. É porque a Rosângela falou Áustria mesmo. A corte dos Habsburgos, né? Áustria. Então, depois da proclamação da independência, o que seria de esperar? Que ele sentasse com os dois e dissesse: nós vamos gerir esse país. Agora a gente mexeu e agora a gente vai ter que dar conta, vamos ter que nos juntar e nós vamos ter que tocar esse barco. Mas não é o que acontece. Após a proclamação da independência, ele faz movimentos de independência pessoal em relação aos outros. Ele começa a trazer para si o protagonismo da independência, como se tudo tivesse transcorrido da vontade dele, como se ele tivesse sozinho, pensado, idealizado, feito. Afinal de contas, deu certo no sentido de que o país tornou-se de fato independente, ele iria enfrentar várias desavenças, principalmente no norte do país, Pará, Maranhão, no Piauí e na Bahia, você vai ter conflitos bastante fortes que vão durar praticamente um ano para isso ser vencido, mas, de maneira geral, ele cai no agrado da população e ele tenta fazer sombra para os dois e se apresentar como sendo, de fato, o protagonista da história. E é nesse movimento que ele faz que aí ele vai tomar a decisão mais infeliz da vida dele, que é se aproximar da Marquesa de Santos. Então, a Marquesa, ela se insere nesse momento em que, poxa, poderia selar a felicidade do casal. Poderia, porque assim, o amor vive da admiração. Ainda que Pedro não fosse um exemplo de príncipe pelas maneiras assim muito populares que ele tinha de se vestir e de se comportar, ele acaba ganhando a admiração dela quando ele faz a independência. Ela diz: nossa, esse cara é um herói. Isso mexe no coração do parceiro, dizer assim: poxa, ele tem ideais de liberdade. Poxa, ele disse independência ou morte. Poxa, ele decidiu com maturidade comandar o povo. Então, imagina aquela mulher madura vendo o sucesso daquele a quem ela vinha, de certa maneira, influenciando. Isso abre uma perspectiva de felicidade muito grande para o casal. Abre uma possibilidade enorme de que haja harmonia. E tendo um cara mais velho atrás, como o Bonifácio, a receita está dada, gente. A receita está dada. Mas ele se equivoca. Então, ele faz um movimento de afastamento dela, exatamente ali, pouco depois da proclamação da independência. Ele vai se afastando e vai se voltando diretamente para a figura da Marquesa de Santos. E isso vai iniciar o processo de desconstrução e de infelicitação de Leopoldina, que entra progressivamente num processo de desinteresse pela vida, pelo amargor decorrente da falta de pudor que Pedro passa a ter
na relação absolutamente aberta que ele tem com a Marquesa de Santos, a ponto de, nas festas, ele ir com ela e nem sequer dizer a Leopoldina que ela poderia ir com ele. Ele simplesmente ignora, ele rejeita, sei lá como é que a gente pode dizer, ele faz como se ela não existisse e assume publicamente o romance com essa moça, Marquesa de Santos. E ela, sem querer te cortar, pegando exatamente nesse ponto, por isso que a gente gosta tanto de sublinhar essa estatura moral de Leopoldina, porque ela, por ter sido criada na corte austríaca, né, preparado para ser uma grande liderança, uma grande princesa, para depois se tornar imperatriz, fato que acontece, ela, apesar de toda essa humilhação, né, toda essa postura desrespeitosa, né, para com ela sublima esse sentimento em renúncia, de novo, por um bem maior. Porque se Leopoldina, vamos fazer aqui um exercício de como teria sido, né? Se Leopoldina se insurgisse por essas questões dos abalos sísmicos que sofria o seu casamento, né, por essa postura desrespeitosa de Pedro, desfilando com a amante, desfilando com a Marquesa de Santos, socialmente, impondo a presença dela dentro do palácio, né? Se Leopoldina se insurgisse contra isso, ela denunciaria uma desestabilização da própria força motriz daquele governo e incitaria o povo a quem ela era a figura nobre para o povo, ela incitaria o povo a tomar partido nessa história. Ela então, jogaria ela opta, Pedro contra o povo. Exatamente. Então, ela opta pelo silêncio, sempre colocando um bem maior acima do seu querer, da sua dor íntima, né? Então, são aquelas pessoas e aqueles espíritos que reencarnam talhados para uma determinada missão e cumprem com êxito, com mérito essa missão. Então, Leopoldina veio para ser esteio de Pedro, para que houvesse a declaração da independência e semeia na corte, em forma de exemplo, a continuidade dessa independência para a conquista de uma autonomia que vai começar a ser exercitada pelo filho que ela deixa, que é exatamente o foco do nosso capítulo de hoje, né? Dom Pedro II, né? Que vai se revelar depois um grande monarca também, né? Existe também. Perguntaram aí se ela desencarna com 27 ou 28, acho que é 29 anos. Mas tanto faz, 27, 28, 29, é tudo a mesma coisa. Muito jovem. É muito jovem. Ela não suporta a depressão que ela vai experimentar pelos, vamos falar assim, maus tratos, né, que o marido impõe, maus tratos psicológicos, né, de você ser rejeitada. Você é uma princesa austríaca, você vem dentro de uma perspectiva de um determinado padrão de vida, e você ser relegada a ser um objeto esquecido por um homem inculto, rude até com ela, promíscuo, é uma experiência muito dolorosa. E interessante nesse processo, como bem você estava lembrando, a nobreza de caráter dela, porque ela poderia ter rachado o país. Porque, por exemplo, Carlota Joaquina não poupou Dom João VI. Ela infernizou a vida dele que ela pôde. Ela tentou tomar o poder dele, ela insuflou os filhos contra ele. Então, ela conspirava contra o marido. Mas Leopoldina absolutamente não fez isso. Ela silencia, recolhe-se a uma posição de sombra e deixa que o marido exerça o papel e, digamos assim, sacrifica a própria vida em função de um ideal estadista que ela teria que ter. Então, realmente, ela é uma mulher espetacular, extraordinária nesse sentido, e ele vai, a partir dali, você vê como são as coisas, né? A partir do momento em que a proclamação da independência é feita e que o ego dele se infla por conta de ser agora ele imperador do Brasil, você vai observar
os deslizes sucessivos que ele vai tomando, porque à medida que ele se afasta do esteio, ele vai tropeçando nas pedras. Ele tinha uma mulher que era quem dizia: Pedro, vai por aqui. Pedro, toma esse caminho. Pedro, vai por essa rota. Na medida em que ele diz: não, não quero isso, não. E ele passa, e aí é uma coisa interessante que a história registra. Ele passa a se aconselhar com a Marquesa de Santos. Agora você vai trocar a imperatriz pela Marquesa, né? Marquesa, inclusive, tem meu sobrenome, tá? Maria Domitila de Castro e Canto, ela é Canto. Ah, é Canto, ela canta, é verdade. Verdade. Tem meu sobrenome. Então, assim, a história registra isso, que na medida em que ele vai se vinculando à Marquesa de Santos, ele vai ouvindo os conselhos dela e vai revendo o círculo de influência sobre ele, vai afastando determinadas pessoas, às vezes contra a vontade mais interna dele, mas para ouvir e atender os reclamos daquela que agora ocupava uma posição de destaque no coração dele, ele vai perdendo a companhia de pessoas importantíssimas a conselho da Marquesa. Inclusive, Alahá, quando você fala da palavra referência, eu me lembro de um episódio muito bonito que me marca quando eu estudo, né, episódios da vida desse casal. Quando o general Avilés, após a decisão de Pedro de ficar no Brasil, contrariando as cortes, quando o general Avilés ele começa a organizar, né, uma pressão maior sobre Pedro para que ele retorne, e toma de assalto o Morro do Castelo, né, a base ali a base militar do Morro do Castelo, e começa a ameaçar, né, um momento de combate no Rio de Janeiro, né, e que gera toda aquela tensão, inclusive aquela tensão social. Existiu um episódio muito marcante na história, que é o casal imperial, ele está na ópera, assistindo uma peça de ópera. E ali a nata da sociedade, né, acompanhando a corte, acompanhando esse espetáculo, essa ópera no teatro. E quando começa a ter os ruídos daquela iminência, né, de batalha do lado de fora do teatro, e os populares começam a se agitar, e começa aquele burburinho, aquele buchicho, os portugueses vão atacar, o Avilés está se organizando, está todo preparado já para fazer um constrangimento à força em relação ao príncipe. Pedro resolve, né, tomar ali uma atitude, e o espetáculo para. Né? E as pessoas começam a entrar em agitação dentro da ópera, querendo fugir, e aí começa aquela tensão, aquele estardalhaço dentro do próprio prédio. E Pedro olha para a Leopoldina nesse momento, ela grávida nessa situação, ele olha para ela e ela ali, sem se abalar, continua sentada, pacífica, mostrando um controle absoluto, inclusive, das suas próprias emoções. E Pedro vê nisso um gancho. E ele grita para as pessoas dentro da... Ele se levanta, né? Eles estão ali naquela posição do camarote, e ele grita para a plateia, ali já toda alvoroçada, dizendo: olhem para a imperatriz, sigam o exemplo dela, ela não está temendo nada, então nós não temos que temer nada também. Então, até a própria postura dela, a calma, corporal, né? O bom senso, ela não se entregou. Muita firme, de muita presença e de uma capacidade de exemplificar valores. Então, ele teve essa sacação. Na hora ele fala: olhem para a imperatriz, ela não está desarvorada. A guarda imperial vai proteger a todos. Pacifiquem-se, não fiquem nervosos, não vamos dar vazão ao tumulto. Quer dizer, até nessa atitude, atitude gestual, né? Essa atitude corporal da futura imperatriz, nesse caso, dava o recado, né?
é esteio, é referência, não tem jeito. Pois é. E aí, o que vai acontecer logo após aí essa proclamação da independência é um conjunto de movimentações de portugueses que viviam em território brasileiro. A gente não pode ter a ingenuidade de achar que Dom Pedro declarou a independência e que ficou tudo ótimo. Não. Havia muitos portugueses vivendo no Brasil que não aceitam a decisão do rapazinho de querer separar o Brasil de Portugal e iniciam movimentações contrárias, esperando que a Portugal, as forças portuguesas, se somassem a isso para impedir que se desse a libertação do país. E inicia uma série de revoltas, se eu pudesse assim chamar, de mobilizações contrárias a Pedro, principalmente no norte do país. Então, nós vamos ter, na Bahia, a Sabinada, que é comandada por um cara chamado Sabinada. No Maranhão, nós temos a Balaiada, que também é um movimento de resistência à independência, que vai durar muito tempo. No Pará, nós temos a Cabanagem, que foi, de todos os movimentos, o mais próximo de uma revolução, porque foi o período em que o povo, lutando, assumiu o controle do poder. O povo do Pará gosta muito de estudar a cabanagem pelo aspecto revolucionário. Como eu passei muito tempo no Pará, então a gente estuda muito na história do Pará esse movimento da cabanagem. E a proclamação da independência é 7 de setembro de 22. A cabanagem vai lutar durante quase um ano. E a proclamação do Brasil à independência no Pará, chamado lá no Pará de Adesão do Pará à Independência, é em 15 de agosto agora. 15 de agosto do ano seguinte. É quase um ano depois. E tem lutas sangrentas, lutas para retirar os portugueses do poder e, numa lealdade a Dom Pedro, confirmar, não, o Pará adere à independência. A adesão vai acontecer um tempo depois. Na cabanagem existe, como todas as revoluções, muitos excessos, muitos assassinatos. Eu tenho parentes, assim, lá para trás, que estavam envolvidos na cabanagem, do lado que perdeu, claro. Eles eram donos de terra e na cabanagem eles perdem tudo. E são obrigados a fugir do local, porque os cabanos, como eles eram chamados, os cabanos chegaram e tiraram. O meu nome Canto, ele tem origem portuguesa. Então, os portugueses assentados ali no Pará, na região lá do Baixo Amazonas, da onde a minha família, pelo lado do meu pai, pertence, sofre a invasão dos cabanos durante o período da proclamação da independência e eles fogem numa balsa, deixam tudo para trás, as terras, as coisas, e salvam as suas vidas. Um deles pega uma balsa e passa nas fazendas dos outros, captando todo mundo. O pessoal pega assim as joias que tem, bota no pano, junta só o dinheiro que possuía, mas o resto é tudo, é terra, é de boi, tudo. E entram na balsa e vão recomeçar a vida um pouco mais para frente, mas eles depois se recuperam e não vão ser tão prósperos, mas vão tocar a vida deles com razoável tranquilidade. Então, houve um período assim meio turbulento na proclamação da independência, mas em vista do que poderia ter acontecido, esses movimentos são até pequenos, considerando que o sul do país fica mais tranquilo e que é um período de um ano e pouco, é o período ali daquela transição para que se concretize a independência e o país não se divide em porções, o que é mais surpreendente. Ninguém consegue explicar por que o país não se dividiu, porque as colônias hispânicas se fragmentaram em várias nações e o Brasil continuou íntegro. E aí, antes da gente falar de Dom Pedro II, eu queria destacar aqui um ponto histórico que é importante, que foi depois que proclamou-se a independência, teve esses períodos de convulsão e tal, foi apaziguado, o imperador diz, olha, nós não podemos ser um país sem uma Constituição, a gente vai ter que fazer uma Constituição. Vamos fazer uma Constituição. Então, ele convoca uma constituinte para escrever a Constituição do Brasil. E ele tem um cara excepcional, que ele confia muito, chamado José Bonifácio de Andrada e Silva, que junto com os irmãos dele são
inseridos nesse colégio, nessa Assembleia Constituinte, para que eles escrevam a primeira Constituição do Brasil. É tudo muito lindo, porque você tem ali todo mundo com sonho de fazer um país bacana. A cabeça do Andrada é uma cabeça genial, e ele imediatamente assume uma posição de comando, porque ele era ministro, e o Dom Pedro disse, não, você vai sair de ser ministro, você vai para a Assembleia, eu quero você lá para ser a voz, do imperador lá. Então, a gente vai organizar uma Assembleia Constituinte e vai ser lindo. Então, tudo assim, dentro daquela visão de Poliana, que as pessoas iam se sentar, elas iam discutir, iam construir um texto, Dom Pedro ia achar o texto maravilhoso, iria promulgar o texto e o país seria uma coisa maravilhosa. Não é o que acontece. Quando a Assembleia Constituinte se forma e as discussões começam, as posições apresentadas por Andrada não são aquelas que o imperador queria. O Andrada começa a colocar algumas coisas no sentido da democracia, da construção de um modelo mais participativo, uma sociedade mais igualitária. Aí Dom Pedro disse, não, esse negócio não está certo, não. Você não está respeitando a minha posição de imperador. Você está querendo esvaziar o executivo, cara. O executivo sou eu. Você está querendo botar todo mundo assim, executivo. Não está dando certo isso aí. E aí começa uma série de tensões entre os três Andradas e Dom Pedro. Eles começam e nessa força que eles vão fazendo, Dom Pedro se aborrece, porque o queridíssimo Andrada, que tinha sido seu grande conselheiro, um homem de uma cabeça genial, não é entendido por Dom Pedro. Qual a razão, segundo a história? É porque o ouvido dele agora se aconselhava com a Marquesa de Santos. E a Marquesa de Santos não gostava do Andrada, porque os Andrada diziam, o senhor tem uma mulher, eu acho que isso não está correto fazer o que o senhor faz. Então, como José Bonifácio não via com simpatia aquela mulher se intrometendo na corte e percebia o perigo para a nação daquele relacionamento péssimo que ele estava mantendo, o que ele faz? Ele se aborrece com Andrada, rompe com ele, e ele passa para a oposição, e o pau quebra. Aí, bem, agora eu sou oposição, né? Bom, então agora eu não tenho mais amarras com o senhor. Então agora o pau vai quebrar, meu colega. Aí o Andrada, que era o ministro dele, torna-se uma espécie de liderança da oposição. E ele era um cara incrível. Ele não era bom de discurso. O Andrada não era uma pessoa que tinha ele não era eloquente na fala, mas ele era bom de conversa, na mesa. Então, ele vai articulando com as pessoas e vai virando o jogo na direção contrária ao que o imperador quer. O imperador vai se aborrecendo progressivamente com aquilo, até que chega um ponto, acho que é novembro de 23, ele diz, quer saber? Eu vou dissolver essa Assembleia, vocês estão indo para um canto que eu não quero que vocês vão, e olha o que ele faz. Ele bane Andrada do país. É uma coisa que a gente vê aí, Denise, a estatura... Cadê minha bonequinha? A gente vai ver aqui a estatura de Dom Pedro, a estatura dele, o homem que provocou, que fez a independência, ele fez a independência porque ele estava ladeado aqui, ó, pelo Andrada e pela Leopoldina. Quando ela sai do lado dele e o Andrada também sai, o cara desaparece. Ele não tem lastro sozinho. Ele é, na verdade, alguém que está sustentado por dois esteios que seguram ele numa certa posição. E aí ele exila o Andrada. É uma coisa assim que você fica pensando, cara, mas há 2 anos, há 1 ano e pouco atrás, o cara estava
comandando o país e dizendo para o imperador, seu leal, o mais leal dos teus súditos, daria minha vida pelo Senhor. A carta que ele escreve para Pedro, que lemos na última live, que me fez chorar tanto no sábado anterior à live que eu não estava estudando. Aí você vê, 2 anos depois, não, o cara não é mais, o cara está exilado, porque o imperador não gostou mais dele, mandou ele embora. E aí o que o Pedro faz? Pega, diz, não, eu vou escrever esse negócio aí, que eu quero, vou botar do jeito que eu quero essa carta, vocês estão com muita firula e eu vou escrever como é que ela é. Aí ele reúne um grupo de pessoas da sua absoluta confiança e diz, escreve aí o que eu quero que fique assim, eu quero que fique desse jeito. E a carta é escrita dentro do que Pedro quer que seja. Uma vez ela pronta, ela não é votada, ela não é promulgada, ela não é oferecida para votação. Não. Ele chega e diz, colega, é o seguinte, eu, na condição de imperador, determino que a Constituição seja tanto aqui, a Constituição está esse texto aqui, então ele outorga. Essa Constituição não é promulgada, ela é outorgada, ou seja, o poder vem, bate na mesa e diz, está aqui o texto, e é isso, e não tem discussão. E agora, o que é mais contraditório, essa Constituição criada assim, na base do grito e da força, é a mais longa que o Brasil já teve. Ela vai durar de 1824 até 1891. Ela dura todo o primeiro e todo o segundo reinado. Ela só vai ser substituída quando a gente entra na República. Então, você vê que coisa louca que ele constrói uma carta, uma carta constitucional assim, la garantia soy yo, e ele faz, e ela acaba sobrevivendo a todas as intempéries natural de um tempo bastante longo do segundo reinado, e o primeiro, que é curtinho, mas que também atravessa uma série de dificuldades, mas a carta dele se mantém. Então, é muito surpreendente isso. E ele vai ficando cada vez menor. Dom Pedro vai ficando cada vez menor, cada vez menorzinho. Ele vai caindo numa condição de desagrado. As pessoas já não veem mais, no começo, ele é o libertador, ele é o cara mais importante do país, meu Deus, ele é o nosso protetor, ele é o nosso isso, ele é o nosso aquilo, e não tem, ele vai gerar uma série de desgastes, né? Ele tem um incidente, acontece um pouco mais para frente, mas ainda no primeiro reinado, que é a Noite das Garrafadas, que é um incidente em que já está no finalzinho do mandato dele, ele vai abdicar em 31, ele vai abdicar porque ele não tem mais governabilidade. Imagina, Denise, o cara ser imperador e dizer, eu não tenho mais como governar, eu não tenho mais força de governança. Por quê? Porque ele destruiu a mulher que estava ao lado dele. Ele se afastou de Andrada, que era o seu grande orientador. Ele se aconselhou com as pessoas mais abjetas que a corte possuía. Então, é como se ele tivesse, de certa maneira, se perdido. Ele se atrapalha, ele se perde nisso. Então, a Noite das Garrafadas é um incidente que vai acontecer em 31, que já demonstra a exaustão do governo dele, que já ninguém estava mais... E olha que foi em 22. Era 9 anos. De 22 para 31, são 9 anos. E ele já estava com a língua de fora. Um reinado que não conseguia se manter por conta das coisas que aconteciam e que eram profundamente infelizes. E aí, quando... Cadê o meu recurso didático? Quando o mundo espiritual, observando o que acontecia, vendo o andar da carruagem, vendo tudo que estava se dando, diz, ele não vai dar conta do recado. Esse cara, ele não vai segurar a onda, porque ele está se afastando de Leopoldina, ele está se afastando de Andrada, e isso era 1824, a Constituição promulgada. Aí os caras dizem, nós temos que chamar alguém para
substituir o lugar dele, porque esse cara aí não vai dar certo. Aí é quando a gente entra no capítulo de hoje. É por isso que entra a figura de Dom Pedro II, para ser um elemento que vai se inserir nesse contexto, para dar a condução que o pai dele não conseguiu dar. E aí é que surge a figura de Dom Pedro II, que nasce. E também o capítulo nos fala, né, quer dizer, na sequência histórica, um momento de voltar atrás, né, de rever a decisão de afastamento de José Bonifácio, porque quando Dom Pedro I é intimado pelas injunções políticas a retornar para Portugal, ele deixa o filho aqui, sob os auspícios e sob o cuidado de quem? Do velho Andrada. Não é louco isso? Não Denise, é louco isso? Denise Balô, você que sabe tudo. Não dá para entender, não dá para entender isso. Quer dizer, ele ao mesmo tempo, depois ele confia o próprio filho ao para um homem que ele expulsou. Olha, quer ver? Olha, eu peguei aqui uma. Deixa eu tentar localizar. E quantos anos tinha Dom Pedro II quando ficou... 5 anos. Ele é emancipado. Ele é emancipado, quer dizer, ele ganha essa posição. Acontece a despedida do pai, né? 6 anos. 6 anos ele já se vê sozinho. Um menino diante de uma corte, né? Logicamente que Pedro I deixa no paço, né? Deixa no palácio pessoas da sua mais íntima confiança, né? Damas de companhia, Dona Mariana, se eu não me engano é Dona Mariana o nome da pessoa que vai cumprir o papel, né? Da mulher, né? Da mãe, que ele é um menino que fica sem pai, sem mãe de uma hora para outra, né? Olha só, o menino nasce, se não me engano, é 25. O menino nasce em 25. E Leopoldina, se não me engano, falece em 27, negócio assim. Sim. Então, ela desencarna com ele ainda quase um bebê. Então, praticamente, ele é praticamente órfão de mãe, porque ele é pequenininho e plim, ele não conviveu, ele não teve aquela vivência de mãe. Então, ele já nasce com um punhal de orfandade de mãe. E aos 5 anos, ele fica órfão de pai vivo. Aí é para acabar, né? Como é que você quer que essa pessoa tenha uma estrutura psicológica robusta quando você sequestra dela valores tão importantes para a formação da sua personalidade, na medida em que você tira do indivíduo a presença da figura paterna e materna? Mas eu queria fazer um comentário... processo... Fala, Erla. Não, fala. Eu vou fazer um comentário, que é o seguinte... O Andrada era o conselheiro dele, é o ministro amadíssimo, o cara que faz tudo. Ele confia o cara para fazer a constituinte. Depois ele briga com ele. A outra vem no ouvido dele, manda ele mandar o outro embora. Ele manda. Quando ele vai embora, ele manda buscar o cara para tomar conta do filho. Olhando pelo lado material, você diria, ele é doido. Mas isso indica para nós a mão invisível na história. Denise Balô, pelo amor de Deus. A mão invisível, porque se fosse euzinho aqui, eu escolheria 1000 pessoas, mas eu não ia escolher um cara que eu prejudiquei. É uma insanidade. Como que eu confio meu filho? É um cara que eu sei que eu prejudiquei. É porque eu sei da nobreza de caráter do outro. Então é porque eu sei que eu estou errado. Isso é muito louco, assim. Eu estou chamando você para tomar conta do meu filho, é um pedido de perdão e um reconhecimento de que eu sou uma besta. É um reconhecimento de que eu fiz tudo errado. Ele volta atrás. Aqui, palavra de rei não volta atrás, mas a dele voltou. Aqui, senhor Canto, olha aqui. A carta comunicando a decisão ao velho Andrada inicia com o dístico latino. E agora eu vou tentar ler, né? Porque eu vou arranhar meu latim aqui. Amicus certus in re incerta cernitur, que significa o amigo certo se manifesta na ocasião incerta.
certa. É Dom Pedro I pedindo arrego, dizendo: olha, você, meu amigo, vem para perto, porque eu estou precisando da sua expertise, da sua ciência, da sua nobreza de caráter, da sua inteligência, das suas condições. Né? É lindo isso. Né? E o que demonstra a grandeza dele também, porque ele voltou. Por quê? Eu não voltaria. Sim, mas por que ele mudou? Porque nessa hora, quando ele já vai embora em 31, ele já não está mais sob o domínio da Marquesa de Santos. Ele já tinha casado de novo. Então foi assim, depois que a Marquesa morreu, ele ficou solteiro. Aí o pessoal disse: olha, você tem que casar, porque o imperador solteiro não dá certo. E aí começaram a procurar nas cortes da Europa quem queria casar com o bonitão. Ninguém queria. Nenhuma princesa quis. Eles varreram todos os reinos e ninguém quis. Vamos para o segundo escalão. Eles foram para o segundo escalão, deram uma varrida naquela corte, assim, na parte mais em cima da corte, e ninguém quis. Foram para o terceiro escalão. Na terceira rodada, eles acharam uma menina lá na Itália, de 17 anos. Eu vou. Pode deixar que eu vou. E ela veio. Quando ela veio, os livros... Olha, eu vou falar o que os livros de história dizem. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas ele já era um homem já mais maduro, né? Porque já tinha... Ele vai desencarnar aos 35 anos no Palácio de Queluz. 1900 e ele casa, acho que é em 30. Ele devia ter aproximadamente uns 20 tarará anos, 20 muitos. Então, ele é pelo menos 10 anos mais velho que ela. Aí ele vai vê-la. Diz a história, eu não acredito, mas diz a história que quando ele a viu, ele desmaiou da beleza dela. Ele desmaiou. E ele vai casar com ela. Aí ela disse: olha, nós vamos casar, mas eu tenho uma condição para casar. Disse: eu faço qualquer coisa. Por essa beleza, eu faço é só você pedir que eu faço. Ela disse. Primeira regra: eu quero a Marquesa de Marquesa de Santos, longe daqui. E ela tinha um palacete próximo do palácio, ela vivia assim como se fosse contígua ali. E ela disse: ó, essa mulher aqui eu não quero nem ela pintada nem de ouro. Eu disse: não, mas eu vou mandar ela embora hoje. Vou mandar ela agora embora. Então, ele sai da influência perniciosa da minha parenta. E aí, ele sai da influência dela, né? E ele casa com essa moça, que tem um outro padrão de relacionamento. Ela não é uma Leopoldina, mas ela vai enquadrar ele, ela vai botar ele nos eixos. Ela vai dar a ele a dimensão de homem que ele não tinha tido. Tanto que quando ele vai para Portugal, para ser Pedro IV, é irreconhecível o rei português, extremamente voltado para o seu povo. Ixi, é uma outra história, é uma outra conversa. Ele lutando austero, né, Larra? Austero, lutando maduro, em Portugal, preocupado com sua tropa, fica da chuva, lutando com eles, e a tropa apaixonada por ele, porque ele é aguerrido, guerreiro aguerrido. Ele se torna assim quase que um Ricardo Coração de Leão na frente da sua equipe, o povo apaixonado pelo nosso rei e tal. Ele cria uma outra imagem e deixa a barba diferente, aquela barba que ele tinha, ele muda, e vai desencarnar muito cedo. Vai desencarnar aos 35 anos, no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz. Importante sublinhar também, Larra e Denise, que Amélia, né, foi uma mãe muito amorosa, né, uma madrasta, melhor dizendo. Uma madrasta. Muito amorosa para Pedro II. Né? A lembrança, ainda menino, muito pequeno, né, ele chamava mamãezinha, quer dizer, existia um afeto, né, existia uma interação entre ambos muito bonita. Ela se ressente muito de ter que deixar as crianças, né, para trás e seguir, né, o seu marido nesse retorno para Lisboa. Né? Então, e é curioso aqui,
quando o Andrada ele é convidado, né, e é o que a Denise falou, né, é convidado para retornar, né, para ter essa tutoria, digamos assim, sobre Pedro II, ele responde a Pedro I, eu estou com a carta aqui, a carta de Vossa Majestade, Andrada falando, a carta de Vossa Majestade veio servir de um pequeno lenitivo ao meu aflito coração, pois vejo que, apesar de tudo, Vossa Majestade ainda confia na minha honra e pequenos talentos para cuidar na tutoria e educação de seu augusto filho, o senhor Dom Pedro II. Então vejam a humildade. É de uma sutileza, de uma nobreza, né? Foi um tapa de sem pelica na cara de Dom Pedro. né? Ele é muito nobre, gente. É muito nobre, muito nobre. Ele é muito nobre. Que espírito grandioso, gente. É outra coisa. Tá, mas e quem é esse Pedro II? Pois é, isso que eu queria te perguntar. Vamos pegar o bastidor espiritual, né? Ela vai falar muito melhor do que eu. Quem é Pedro II, meu amigo? Vamos falar aí, vamos lembrar de esse capítulo. Vamos lembrar da Galileia. Se emocionar. Quem é Pedro II, Elahá? Olha, Denise, não vale, porque todo capítulo diz assim, este capítulo. Aí chega o capítulo 21, este capítulo. Aí não dá. Não, mas nesse capítulo também não dá, porque essa conversa de Jesus com ele, não tem como você não se emocionar. Nós não temos oficialmente o nome dos personagens que participaram de determinados episódios da vida de Jesus. Nós não temos. Por exemplo, qual era o nome dos 2 ladrões? Não está na Bíblia. Mas a tradição consagrou que o nome de o chamado bom ladrão, era Dimas, e o nome do mau ladrão era Giestas. Mas onde está isso? Isso está na tradição católica. Assim como existe uma passagem que também não está na Bíblia, da tradição católica, de uma mulher que enxuga o rosto de Jesus, chamada Verônica, que teria enxugado o rosto do Cristo indo para a cruz, e aí o rosto dele se reflete no pano, e é um milagre, etc. Então, isso também não está na Bíblia. Mas há quem diga que Verônica é a mesma mulher hemorroíça, porque a mulher hemorroíça chamava-se Berenice, também não está na Bíblia, mas o nome dela é Berenice. Berenice, Beronice, Veronique, Veronica, Verônica, transforma Berenice, que é um nome realmente judeu, no nome Verônica, que é um nome latino. Então, Berenice, Verônica, se é que isso é isso mesmo, também são nomes que estão consagrados na tradição cristã, mas não num texto, está aqui, assim como também o nome do soldado que teria, naquela hora da crucificação, tomado da lança e ferido naquela posição que jogou água. Que o pessoal diz assim, nossa, é um milagre, porque ele cutucou o Cristo assim no lado e saiu água. Não, mas tem que sair mesmo, porque o gânglio linfático, ele está cheio de linfa. Todos nós temos os nossos gânglios linfáticos. A gente vai saber que ele existe quando tem uma inflamação, que ele incha e vira uma íngua. É o gânglio linfático. Ali dentro está a linfa, que é igualzinho ao sangue, só que sem a hemácia. E a gente tem esse negócio circulando no nosso corpo. Então, o gânglio linfático está debaixo do braço. Se você, por algum motivo, Deus o livre, furar o gânglio, ele derrama a linfa, que é um sangue transparente. Então, quando diz, olha, o soldado furou o lado e saiu água, é que ele atingiu o gânglio linfático e a linfa desceu. Então, a Bíblia fala que sim, que teve um soldado que, quando chegou na hora que iam descê-lo da cruz e tal, veio um soldado com a lança e espetou o lado dele e aí desceu água. Qual é o nome desse soldado? A Bíblia não fala. Mas a mesma tradição cristã consagrou que o nome desse soldado é Longinus.
Longinos. E esse capítulo que nós estamos estudando, ele vai dizer para nós que o soldado romano que teria furado o lado de Jesus é o mesmo personagem espiritualmente que vai assumir a personalidade de Pedro II. Então, o que é dito na obra? Que Pedro II é a reencarnação do soldado que fura o corpo do Cristo na cruz. Essa é a informação que a obra tem. Nós não temos outras obras doutrinárias para confrontar com essa informação, e a gente, portanto, fica com essa leitura que o texto coloca para nós, né? De que ele seria, e que na hora que o Cristo o convoca, não é, Denise? Para que, assim, olha, eu tenho uma nação que é muito cara na terra, e eu gostaria que você fosse para cumprir os desígnios de implantar nesse lugar as sementes do meu evangelho. E então Longinos, ainda desencarnado, na condição ainda do psiquismo de Longinos, diz: Senhor, tu sabes há quantos e quantos séculos eu procuro viver a tua doutrina. Eu procuro me aproximar de ti. Eu procuro viver aquilo que tu ensinaste até em função do ocorrido. Então, para mim, é uma honra eu ser lembrado por ti para cumprir o desígnio de ir na Terra, para realizar essa missão de ser... Ele diz a ele que você será o imperador, vai nascer para ser o imperador. Então, olha o cenário, você está vendo um casamento que está indo para um relacionamento horrível. Você está vendo Andrada se afastando, você precisa ter alguma coisa para conseguir trabalhar isso. E aí Dom Pedro II, que já devia estar nos planos há bastante tempo, como sendo um personagem a compor essa característica, ele vai encarnar para exercer na Terra o papel de ser o nosso segundo grande imperador. Elahai, tem um outro detalhe que me chama a atenção nesse capítulo, né? Lembrando que a obra é escrita pelo Humberto de Campos, célebre escritor, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Então, quando a gente começa a falar sobre essas similitudes, né, de quem foi quem, o fato, né, de ter um autor espiritual dessa magnitude e de um médium como Francisco Cândido Xavier, eu acho que sustenta, né, um bom sustentáculo dessa tese, né, que nos faz acreditar, né, nesse pano de fundo. É interessante porque quando está havendo esse diálogo, né, do Cristo com Longinos, ainda no plano espiritual, onde naquele momento ele é convidado a assumir esse posto na sua futura reencarnação na Terra, não me passou despercebido, amigos, um comentário que Jesus faz, dizendo que se ele cumprisse a vivência carnal dele dentro do roteiro, seria a última vez que ele precisaria reencarnar na Terra, ou seja, reencarnar em um mundo de provas e expiações. Porque o espírito de Longinos, sendo bem-sucedido nessa missão, né, nessa encarnação, ele já poderia vislumbrar, né, na escala dos mundos, um mundo de regeneração que seria a sua futura morada, né, o próximo estágio, digamos assim, da sua vivência espiritual. E é muito interessante porque, enfim, a gente agora tem essa informação de bastidor que muito provavelmente Dom Pedro II não mais reencarnará na Terra, porque a gente sabe que foi bem cumprida a sua trajetória por aqui, né? Quer dizer, são especulações, mas são essas informações que o livro nos traz, né? Do desdobramento, digamos assim, dessas dinâmicas e dessas vivências. É verdade. É muito fascinante a gente perceber como é que essa mão invisível vai guiando a nossa história.
Porque se você olhar para um imperador que perde sua esposa, vive um romance tórrido e tem uma vida extremamente promíscua e abandona seu filho à mercê de outras pessoas que nem familiares são aos 5 anos de idade e vai embora de um país recém-fundado, que não tem esquadra, não tem exército, não tem condição de manter sua fronteira, um país gigantesco, não é um reinozinho pequenininho, não, é um negócio imenso para tomar conta. E você vai embora e deixa um garoto de 5 anos para tomar conta. E acreditar que vai dar certo, e dar certo, é para você parar para pensar assim, gente, o que tem por trás disso para que os propósitos que foram desenhados se mantenham a despeito das decisões dos homens? Então, é muito interessante a dinâmica de como o mundo espiritual vai trabalhando e aproveitando aquilo que a gente tem. O que Leopoldina tinha para dar? Então, dê, e vamos aproveitar. O que Andrada tinha para dar? Então, dê. Aí você pega Pedro, guinda Pedro a uma posição de elevação, que quando se afastam, ele revela quem ele é. E depois de revelado, olha, ele mesmo, assim, eu não tenho mais condição de ficar. Então, ele mesmo se retira e passa por um filho de 5 anos de idade. Então, assim, o que eu, agora eu vou falar a minha opinião, que não entendo de coisa nenhuma, mas a minha opinião. Qual é a minha leitura? A minha leitura é: Pedro ficaria com Pedro II até ele alcançar a maioridade, e aí transitaria para ele o reino. Mas ele pega um desvio tão complicado que ele é retirado de cena para que uma outra governança se implante no país, porque a dele estava muito desgastada. Então, você vê que o mundo espiritual, ele mobiliza. Não vai dizer, olha, esse cara não está dando certo, vamos matar ele, tira ele. Não. Ele sente que ele tem que abdicar. É ele que diz, eu não tenho mais estrutura. E aí acaba acontecendo que ele se retira do cenário do Brasil numa perspectiva totalmente ilógica, entregar o país para uma criança de 5 anos. Denise Ballot, você que é uma pessoa centrada, você entregaria um país nascente para uma criança de 5 anos, quando você está maduro, você está com 30 anos, você poderia fazer um trabalho melhor? Não, meu filho vai fazer melhor. Eu vou abdicar aqui e vou para Portugal brigar com meu irmão Miguel pelo trono de Portugal, que eu acho que eu faço o melhor negócio. Mas, Elahá, você não acha que depois, com a morte da Leopoldina, ele ficou mais perdido do que ele já estava? Eu acho que ele sentiu muita culpa, sabe? Não sei. É preciso muita culpa. Eu acho que ele se abalou tanto a ponto de fazer isso. Gente, mas olha só, eu acho que está certo. Ele teve lá esse romance tórrido com a Marquesa de Santos. Mas eu achei uma carta que ele fez depois da morte da Leopoldina. E olha que bonito. Eu acho que ele gostava dela. É claro que a Marquesa de Santos encantou ele muito mais, mas ele gostava da Leopoldina. Porque olha o que ele fala depois que ela morre. Admirava. Ele fala assim, olha, corda que estala em harpa mal tangida, assim te vais, ó doce companheira, da fortuna e do exílio, verdadeira metade de minha alma entristecida. De augusto e velho tronco haste a partida, e transplantada em terra brasileira, lá te fizeste a sombra hospitaleira, em que todo o infortúnio achou guarida. Feriu-te a ingratidão no seu delírio, caíste e eu fico a sós, neste abandono do teu sepulcro vacilante sírio. Como foste feliz, dorme o teu sono, mãe do povo, acabou-se o teu martírio, filha de reis, ganhaste um grande trono. Ele escreveu depois que ela morreu. Quer dizer, ele tinha algum sentimento por ela, e eu acho que isso fez com que ele ficasse tão perdido a ponto de entregar o seu próprio filho
nas mãos daquele que ele mesmo mandou para o exílio. Eu acho que Pedro exercita com Leopoldina o amor, né? Porque ele era dado a paixões. A paixão foi pela Marquesa de Santos, né? Sim, ele aí reconhece a autoridade dele. Ele reconhece. Sim. A gente aprende a distinguir nesse palco, né, de relacionamento, nesse triângulo amoroso que se formou no primeiro reinado, a verdadeira conceituação do que seria paixão e do que seria amor. Amor. Né? Porque o amor ele vai emergir do respeito, ele vai emergir, né, da admiração. Então, Pedro, sem dúvida, para mim, ele amou Leopoldina. Amou dentro daquelas matizes, né, que um amor pode se esconder, né? Porque o amor ele se manifesta não na sua magnitude, às vezes, né? Escamoteado por vários vícios humanos, né? Então, Pedro tinha um amor barra admiração, barra respeito por Leopoldina, mas o exercício desse amor, que não deixava de ser amor, era um amor centrado nele, né? Um amor egoísta, né? Deixa eu sorver, né? O que eu posso sorver dessa mulher que eu reconheço ser maior do que eu, mas eu não a trato, né? Dentro da condição que ela mereceria ser tratada. Né? Mas, sem sombra de dúvidas, houve ali entre Pedro, dele para ela, né? Um exercício de amor, e dela para ele houve aquele amor renúncia, né? Aquele amor de um patamar mais alto. Assim como também existia amor entre ele e Pedro II. Quando ele parte, eles nem se despedem direito, porque ele tem o constrangimento de se despedir para sempre de uma criança de 5 anos. Então, ele deixa uma carta e ele pega cachos do cabelo do garoto. Ele leva com ele cachos de cabelo do filho. E ele deixa o menino no Brasil para garantir a continuidade da dinastia. Quer dizer, você novamente um movimento como o de Leopoldina, que pelo bem do país sacrifica a vida pessoal. Agora ele sacrificava a convivência com o filho e condenava o filho a ser órfão, é um problema isso, mas em função de uma ideia de que a nação precisava de uma liderança, ele deixa o garoto ali e vai para Portugal para não perder o trono para seu irmão Miguel, que era irmão mais novo, mas com a morte de Dom Pedro e Dom João VI, quis assumir o trono, dizendo que Pedro já era imperador no Brasil, não ia fazer questão do trono de Portugal. Aí Pedro vai para Portugal guerrear com o próprio irmão pelo trono para conseguir tornar-se rei do lado de lá. Então ele é rei de 2 mundos. Ele foi rei no Brasil, imperador no Brasil e rei em Portugal depois. E a Gislene fala assim, Leopoldina é mais uma heroína que coloco na minha lista junto com as de Amanda. Bom lugar que ela colocou. Olha, lugar. a gente vai falar, né, Lara e Denise, do segundo reinado mais para frente, porque o capítulo, né, Humberto de Campos vai apresentar mais para frente um capítulo dedicado ao segundo reinado. Mas quando Pedro parte para Lisboa e deixa aqui o seu filhinho de 6 anos de idade, ele deixa para trás, né, segundo Humberto de Campos, um imperador do Brasil que vai se manter fiel à sua missão, à sua finalidade, até que o Brasil atingisse a sua perfeita maioridade como nação. E tem dentro dos estudos de história uma retórica, né, que ele foi o imperador mais republicano que já existiu. Né? Tem isso, as pessoas falam, Dom Pedro II era o maior dos republicanos, com características dessa sublimidade, dessa nobreza. Então eu vou fazer só um jogo de palavras aqui, muito rapidamente, que a gente vai só sublinhar isso, porque depois a gente vai lá na frente falar melhor sobre Pedro II. Mas usando as palavras de Humberto de Campos, vou fazer aqui uma lista de virtudes, tá? Agora, concentrarás o poder
e autoridade para beneficiar a todos. Ou seja, o verdadeiro monarca, né? A liderança, né? Intelecto moral, como nos diz Obras Póstumas, como nos diz o Evangelho, como nos entrega a obra kardeciana. Terás teus olhos, terás a partir dos teus olhos a delicadeza e a sublimidade de um mandato, porque os reis terrestres, e aí Humberto de Campos chancela essa competência de Pedro II, terás, deixa eu me encontrar aqui no texto, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o das algemas dos esforçados. Eu estou quase pegando esse parágrafo aqui de Humberto de Campos e mandando para o Congresso Nacional para ver se liga uma luz antes da corrida presidencial. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, Cris. Uhum. A coroa Sim. pesa sobre as cabeças mais do que as algemas dos condenados. Isso. É lindo, né? É lindo. É lindo. Ampara os fracos e desvalidos. Corrige, e ele fez isso mesmo, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período moral para o povo da Terra do Cruzeiro. Um imperador democrático dentro do que poderia ser à época um exercício de democracia, um imperador contra a censura, um imperador que tinha os olhos voltados para a necessidade daquela cultura, daquele caldo cultural, um imperador que soube e lidou com a questão da escravatura da melhor forma que pôde, alforriando muitos, né? Se viu constrangido dentro de uma estrutura sociopolítica muito complicada, né? Saraiva-Cotegipe, a lei de Saraiva-Cotegipe, que foi antecipando, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, que foram como antecipações da Lei Áurea. Mas eu quero dizer uma coisa do Dom Pedro II que vocês não sabem. Eu tenho certeza que não sabem. O primeiro censo do Brasil foi em 1872. Foi ele que mandou fazer. Não brinca. Bacana isso. Visionário. Olha a visão do cara. 1872 é o primeiro censo brasileiro. E, para provar que ele era um homem adiante do seu tempo, depois de 1872, o próximo censo só vai ser feito em 1940, após a criação do glorioso e extraordinário IBGE, que é criado em 1936, em 1940 sai o primeiro censo. Então, nós temos uma janela de 1872 a 1940 que o Brasil não faz censo. Olha aqui, agora eu vou repetir uma fala de guia de turismo aqui. Eu sempre conto para os estrangeiros que vêm para o Rio de Janeiro, né, e ficam maravilhados com a Floresta da Tijuca, um parque nacional, né, agora sob controle, né, sem teoricamente devastação. Isso é chancela de Pedro II, que teve também, naquele momento, um insight visionário de perceber que todas as matrizes, né, de água estavam sendo sufocadas e estavam causando problemas sérios de falta d'água na capital por conta dessa devastação que foi, né, todas aquelas montanhas do entorno da cidade do Rio de Janeiro para o plantio do café, da monocultura do café. Então, Pedro II, ele olha lá na frente, ambientalista no século XIX, e determina um processo de banimento, né, daquelas culturas, da monocultura nas montanhas ali dos arredores do Corcovado, inclusive, para replantar uma segunda geração de floresta de Mata Atlântica. Pensem nisso. Um homem que, naquela época, vai contra todo um sistema
de consumo, um sistema de produtivo econômico, enfrenta essa situação para garantir, né, a possibilidade da cidade do Rio de Janeiro se revitalizar em água e se revitalizar em Mata Atlântica. Né? É admirável. Eu tenho que tirar 1000 Admirável, mas chapéus. Isso sem contar, Cris, que tudo isso que você está lendo dele é Jesus falando para ele. Sim, claro, exatamente. É Jesus falando para ele. Isso. E eu quero destacar aqui que essas iniciativas aí que você está comentando, da Tijuca e tal, muito certamente inspiradas pela mãe dele, né? Claro. Porque a mãe dele... Sim. A mãe dele era estudiosa, né? Dela, né? Isso, as trilhas do Corcovado eram os jardins preferidos dela, né? Ai, meu Deus. Os poucos momentos da intimidade do casal onde eles estavam exercitando esse amor que eu falava anteriormente, né? Pedro e Leopoldina adoravam pegar a trilha do Corcovado. Ela adorava muito andar a cavalo também, e nesse momento eles eram muito parceiros e desbravavam juntos as trilhas da Floresta da Tijuca. Que pena, né, Denise? Nem fala. Que desperdício, cara. Nem fala. Imagina essa mulher vivendo no país até os 70 anos, junto dele. O que não poderia ter acontecido, né? Mas é isso aí. Mas nós temos, assim, certos comentários, umas outras perguntas. Vamos lá. Temos aqui, a Rosângela perguntou se o Andrada foi exilado para a França. Eu acho que é a França que ele é exilado. Eu acho França, que é... né? Acho que é França. Não tenho certeza. Posso depois verificar. E a Lila diz o seguinte: Dom Pedro I desencarna aos 52 anos no Palácio de Sintra, doente com as consequências das doenças venéreas. Não? Não, ele desencarna aos 35 no Palácio de Queluz. Posso até confirmar, mas o que eu sei é que é aos 30. Vou olhar até aqui. E a Soraya faz o seguinte questionamento: qual a repercussão da morte da Leopoldina no povo do Brasil? Naquele momento, o sentimento foi de orfandade, né? Uhum. Naquele momento, século XIX, primeira metade do século XIX, o sentimento foi de desconstrução, de orfandade. E Pedro fica nu. Pedro fica nu, porque ele não tem mais o arrimo dela, né? Eu confirmei aqui, Pedro I é 35 anos mesmo, 24 de setembro de 1834, no Palácio de Queluz. Respondendo essa questão aí da ausência de Leopoldina junto ao povo, né? É como se nós tirássemos uma bússola do navegador. Sabe? Tira a bússola. Aí o navegador fica meio que perdido naquela maré alta das convulsões. Na verdade, o navegador jogou a bússola no mar. Pegou a bússola e disse: não preciso, dou conta. Olha, Leopoldina era a pessoa transversal de interlocução entre o palácio e os ministros. Entre o palácio e essa assembleia, que Pedro depois vai dissolver, Leopoldina era o elemento de interlocução entre o palácio e os religiosos. Por quantas e quantas vezes Leopoldina não tomou o caminho ali da Igreja da Glória para conversar, né, com os religiosos, com os padres? Por quantas e quantas vezes Leopoldina não convocou reuniões secretas, entre aspas, dentro do convento de Santo Antônio, para fomentar uma mentalidade junto à estrutura eclesiástica, que tinha muito poder à época, para que sensibilizados pudessem prestar apoio e suporte a Pedro quando ele declarasse a independência. Ela era essa mulher de visão estratégica, ela era essa mulher que procedia a esse planejamento estratégico
preparando, alicerçando os passos de Dom Pedro. Quer dizer, Ela simplesmente isso, essa mulher. Lembrando que ela fez isso tudo muito nova. Porque ela morreu aos a gente está 27 falando de uma anos. princesa Muito nova. nova. Exatamente. Muito nova para ter toda essa habilidade. E Exato. ela é uma imperatriz e, ao mesmo tempo, uma embaixatriz, né? Porque ela faz o papel de embaixatriz dele nos segmentos, fazendo a ponte com a Assembleia, a ponte com o ministro. Quando a gente estava vendo na live última que a gente fez, que quando acontece a proclamação da independência, Pedro deixa uma carta designando ela para responder enquanto ele está ausente. E ela preside a reunião dos ministros. Ela preside a reunião dos ministros. E ela diz: temos que proclamar a independência. Em síntese, quem proclamou a independência do Brasil foi Leopoldina. O outro e com poesia, né? Elahá e Denise com poesia. Pedro, o pomo está maduro, colhe-o, se não apodrece. Até nesse momento ela faz eufemismo, né? Até nesse momento ela entrega poesia. É bonito demais, gente. É bonito demais. Agora, em relação a isso, Elahá, na última live, a Marlene nos fez um questionamento e passou batido, e aí agora ela me mandou que ela faz a seguinte pergunta: se houve outra oportunidade ou outro registro da mediunidade com Pedro I, por conta do grito da independência, daquela relação que teve com o Tiradentes. Foi só naquele momento ou houve outros momentos também? O que acontece, Marlene, é porque nós estamos sujeitos ao processo de influenciação espiritual e nem percebemos. O fato de Dom Pedro I ter dado o grito da independência sob a intuição de Tiradentes não tira dele a autoria do ato, mas ele está envolvido pelas energias do ato. Ou você acha que os nossos presidentes da República atuais e passados não têm também a influência de determinadas entidades históricas quando eles se emocionam diante de determinados feitos, que a gente vê assim, nossa, o cara está emocionado. Nem pensei que ele pudesse se emocionar. O que está acontecendo? Qual é o cenário espiritual que está se desenvolvendo? Eles nem estão se sentindo envolvidos. Né? Nossa, eu estou com o espírito. Não percebe nada. Mas ele está sob a influência de determinadas entidades. Então, por exemplo, eu, que não tenho mediunidade ostensiva, não sento, não ouço, não enxergo, não arrepio, não percebo nada. É presumível que, de repente, nas lives, possa existir intuições durante a condução dos conteúdos, mas se você perguntar quem está falando sou eu. Eu não tenho nenhum momento assim, gente, eu saí de mim. Não, eu não saí de mim. Eu tô, como diriam os mineiros, eu estou em mim o tempo todo. Eu estou em mim. Mas, evidentemente, existem essas influências que acontecem, né, ao longo de toda a história, fatos marcantes. Às vezes a gente lendo, a gente se emociona. Por que a gente se emociona? Porque determinadas entidades se aproximam, você cai no psiquismo delas. Chora por quê? Porque o espírito está chorando? Não. É porque a emoção, a intensidade do amor que essas entidades sentem, comove a gente não tem como expressar, aí chora. Mas não é porque, nossa, está chorando, então o mentor está chorando. O mentor não está chorando. É a intensidade da vibração que é traduzida na forma de lágrimas. E a Rosângela pergunta o seguinte: por que o Brasil manteve a forma de governo, a monarquia? Olha, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fala sobre a questão das transições. Ele é o único regime que transita dessa forma. Se você pegar os Estados Unidos, ele sai de colônia para uma república. Ele não faz essa transição. E há uma semelhança entre a independência americana e a independência brasileira. É que ambas são feitas por pessoas que do lado de cá, tendo saído de lá, estão do lado de cá, não querem. Então, portugueses e brasileiros do lado de cá cortam o fio do lado de lá. Ingleses e americanos cortam o fio do lado de lá. Então,
é muito semelhante esse modelo. Agora, as colônias hispânicas também fizeram uma mudança brusca de colônia para república. Não tem. Por quê? Porque por uma característica histórica que a gente vai ver a mão invisível novamente. O Brasil foi a única das nações das Américas que um rei pisou do lado de cá. Procure um rei da Espanha em alguma colônia, não tem. Procure um rei da Inglaterra que pisou nos Estados Unidos, não tem. Agora pergunte se alguém de Portugal pisou no Brasil. Então, acaba fazendo uma ponte muito mais suave de transição. Então, você é colônia, você vira império, ligado a Portugal, aí você se desconecta com o imperador local, aí esse império vai até que ele se transforma numa república, lá na frente. Então, há um período muito mais tranquilo de amadurecimento e sem tantos traumas. Em vista do que poderia ter em termos de sangue no país, considerando as transições políticas que ele já passou, nós fizemos essas transições de maneira bastante serena. Olha a Guerra da Secessão nos Estados Unidos para separar os Estados Unidos da Inglaterra. Nós não tivemos nada semelhante de irmãos matando irmãos, guerra civil naquela ordem de grandeza. Isso tudo é um indicativo da forma como a história foi construída aqui. Eu não estou dizendo com isso que tudo foi lindo e maravilhoso. Não, teve conflito, teve a Guerra do Genipapo no Piauí. Eu estive no local da Guerra do Genipapo. Um absurdo. As forças se encontram, vindo de Oeiras, e a outra força vindo dali da Parnaíba, se encontram no meio do nada, e os homens se matam. 200 pessoas. Se atiram e se matam. E hoje está lá um monumento, um local meio abandonado. Aí eu disse, quando eu passei, eu falei assim, olha, a Batalha do Genipapo foi aqui. Então, para, que eu quero descer. Quero fazer uma prece aqui. Aí desci, você pode ficar no carro. Aí eu desci, fui lá, fiz a minha prece, agradeci a todos eles, porque eles deram a vida por um ideal. A vida. E ninguém nem está lembrando desses caras que morreram na Batalha do Genipapo por uma independência do Brasil. Mas foram 200 homens, né? Se fosse, não estou assim, desmerecendo, né, por serem 200 homens, mas considerando as proporções daquilo que aconteceu nas nações vizinhas, nas suas independências, foi muito diferente. Então, a transição pela monarquia, ela construiu uma rampa de progresso diferente dos degraus que aconteceram da colônia para a república. Fazendo só muito brevemente, que a gente está quase estourando já o nosso tempo aí de live também, fazendo um recorte histórico, e aí a gente vai de novo frisar, né, essa condução e esse cuidado espiritual para com o nosso país e para com a nossa pátria, né? Aliás, é um cuidado que eles dispensam para todas as nações, mas a gente está focando a nossa, né? A gente tem, como o Ela falou, uma colônia que recebe um rei. Ao receber esse rei, a colônia ganha o status de reino, né? Brasil Algarves. Então, já é uma colônia que passa a ser uma colônia com uma vida colonial bastante diferenciada. Aí, esse rei deixa seu filho aqui como príncipe, regente. Esse príncipe regente recebe, né, a instrução do próprio pai de dizer, olha, se a coisa ficar muito acirrada, declara você a independência antes que o país caia nas mãos de um aventureiro qualquer. E aí, esse rei, né, esse primeiro imperador, melhor dizendo, abdica por se sentir nesse momento todo que a gente está sublinhando aqui, de descompensação, ele abdica para um novo imperador que traz em si todo um olhar alargado de uma visão libertária republicana. Olha aí a ponte, olha aí a costura espiritual sendo toda conduzida para que as arregimentações de forças, os contextos, os cenários pudessem se dar da forma mais pacífica possível. Porque, afinal de contas, Brasil é sinônimo de pátria do cruzeiro, aquela cruz estrelar, né, que nos ilumina todas as noites.
Então, é um país da paz, é um país da fraternidade, né? 22 anos ele tinha para fazer isso. E era um menino, né? E o Manuel questiona sobre Leopoldina. Não existe nada na doutrina que mencione quem é ela e quem ela pode ter sido numa vida anterior, Leopoldina? Nós não temos essa informação, né? Acho que foi Alcione. Tô brincando. Tô brincando. Sei não. Mas ela é diferenciada. Agora tem uma coisa importante, né? Que a Sâmia sempre fala. Deus tem um baralho de muitas cartas, tá? E não tem poucas cartas para jogar. Então, assim, essa mulher obrigatoriamente ela tem que ter aparecido. Às vezes a pessoa esteve em outras oportunidades em cenários distintos. Se nós pegarmos, por exemplo, o Longinos, ele foi quem? Um crucificador de Jesus. Então nós não podemos estar aquela ideia, então essa mulher ela foi Hatshepsut no Egito Antigo, ela foi Nefertiti, ela foi depois a mulher de César, ela foi de repente ela foi alguém que não teve tanta visibilidade nas existências anteriores. E a Daniele comenta: realmente a Cris fala de Leopoldina com brilho no olhar. É o reflexo dos óculos. Tá. Não, brincadeira. Tá. Brincadeira. E a gente acredita, né, Dani? A Dani já observou isso? Imagina. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Deixa eu descer aqui. Não. A Denise que diz, olha, fui visitar o Palácio de Queluz, um luxo. Tem a foto de Dom Pedro I, embaixo escrito Imperador do Brasil. E ela segue dizendo, na foto de Leopoldina, Imperatriz do Brasil. E a Gislene pergunta, e as filhas de Leopoldina, como ficaram? Seguiram aí o ritmo, né, dado e condução dada a todas as princesas, né? Matrimônios, acordos nupciais. Elas foram com Dom Pedro. Ele deixou o filho aqui e os outros, que eram menores, ele levou tudo. Aí lá elas se desenvolveram, cada uma pegou seu rumo. Nenhuma ficou aqui. Ele fica sozinho. É um negócio, uma solidão, meu Deus. Só, não temos mais nenhum questionamento por hoje. Gente, mas realmente hoje também foi muito esclarecedor, muito emocionante, porque é um capítulo que eu sei que mais para frente também vai vir mais emoções para ele, porque também é uma obra que emociona, é uma obra que está falando do nosso país. Não tem como não se emocionar. De certa maneira, a gente vai poder voltar às discussões do primeiro reinado no próximo capítulo, porque o próximo capítulo volta a discutir as questões sobre Pedro, ainda como imperador. Aparece esse capítulo Pedro II para localizá-lo nesse momento de fratura da família, em que ele vem exatamente para ser o sucessor. Mas as discussões sobre os bastidores do primeiro reinado vão acontecer daqui a 15 dias, né? A gente vai conversar um pouco mais. Olha, eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou dar um spoiler aqui, olha. Vou lembrar de Beto Guedes agora, ó. Quando entrar setembro, nós falaremos de primavera, falaremos também de independência, que a gente vai, né, recuperar 7 de setembro aí. E já teve uma encomenda aqui de bastidor para que a gente editasse um vídeo a partir de um poema de Castro Alves, ditado a Chico Xavier num pinga-fogo, se não me engano, o primeiro. Então, a gente vai pegar esse poema aí de Castro Alves, que é lindíssimo, Percy já é lindíssimo, e vamos trazer aqui, viu, uma introdução de uma futura edição nossa aqui, do nosso momento de conversa Brasil, um coração para o mundo. Mas vai ser nesse ínterim. Quando entrar a primavera, a gente apresenta o vídeo.
Aí depois não querem que eu chore. Não tem como, gente, segurar lágrima numa Olha, live dessa. eu quero lembrar a vocês que o livro tem 30 capítulos. Nós passamos pelo 20º. Faltam 10. O Saulo, ó, entrou aqui de repente, o Saulo com a pergunta dele. Ó. Já comentaram que Dom Pedro I, antes de morrer, em 1834, pediu aos brasileiros que libertassem os escravos? Eu não sei dessa notícia, não conheço isso. Mas ele, em Portugal, tinha uma visão profundamente libertadora lá. Ele foi assim um expoente na busca da liberdade e de tudo. Não é impensável, até porque ele já não estava mais imperador do Brasil, então ele estava vendo a coisa mais pelo aspecto humanitário do que econômico. O que segurou a libertação dos escravos foi muito o aspecto econômico dos produtores de café, que não entendiam como é que eles poderiam continuar produzindo se eles perdessem a mão de obra que eles possuíam. Então, isso também é um ponto a ser considerado, mas não sei se ele fez isso, não. Gente, a nossa próxima live, então, é no dia 23 de agosto, né? Se é a próxima terça ou outra, então, dia 23 de agosto, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta. Agora. Aí a outra é 6 de setembro, tá? Na véspera da independência. Essa aí, eu já vou separar todas as toalhas, porque não vai ser fácil. Gente, beijos, então. Obrigada. Obrigado, pessoal do chat, aos nossos parceiros de transmissão, por estarem todos conosco aqui, participando, perguntando, falando. A vocês dois também, como sempre, nos trazendo todo esse conhecimento que a gente fica aqui realmente encantado com toda essa história, porque a gente agora realmente está aprendendo a história, né? Mas, antes de terminar, a gente não pode deixar de fazer a nossa prece de encerramento, né? Cris, você faz para a gente, encerra para a gente? Claro, com muito prazer. Essa nossa live hoje. Então, nesse momento, né, onde o nosso coração está preenchido com muita felicidade, ao nos debruçarmos por esse transcorrer histórico, onde a gente percebe a mão divina conduzindo os destinos da nossa nação, queremos elevar os nossos pensamentos a Ti, Senhor, Mestre Maior, Governador do nosso planeta, que em todos os momentos se faz presente e se mostra presente, chancelando a sua relação de irmão maior para com todos nós. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do próprio exercício da vida, mas também te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos a chance dessa existência corporal, sendo brasileiros na pátria do Evangelho. Nessa pátria do Cruzeiro, com tanta história, com tanto bastidor, com tantos testemunhos nobres de irmãos nossos em trajetória espiritual, que aqui fomentaram a paz, fomentaram o amor, entregaram a nobreza dos seus espíritos jamais evoluídos, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e ao cumprimento da lei divina. Por isso, Senhor, te agradecemos e nesse momento não podemos nos furtar a te rogar um olhar mais compassivo, uma atenção mais direta para esses momentos que se avizinham nesse momento tão decisivo para os rumos políticos da nossa nação. Independente de partido político, independente de representante político, queremos te pedir, Senhor, que inspire, que influencie todos os nossos irmãos e mentes encarnadas, para que elas possam se tornar sensíveis àquilo que é essencial,
o olhar para o nosso próximo, desejando a ele tudo o que desejamos para nós mesmos. Que vigore a paz, Senhor, que vigore a serenidade, que vigore os bons propósitos e que o cenário político possa ser cada vez mais construído em ressonância dos verdadeiros valores morais que tu mesmo nos ensinastes através da sua jornada entre nós e com o ápice da exemplificação no momento da tua crucificação, nos ensinando que a tua realeza não é a realeza terrestre, mas a realeza divina. Portanto, Mestre, nos proteja, nos oriente e nos inspire, para que possamos sempre colocar em evidência o melhor de nós mesmos. Muito obrigada e que assim seja. Que lindo, Cris, que lindo. Gente, dia 23, então, nós estaremos aqui com mais um episódio dessa nossa série Brasil, um Coração para o Mundo. Fiquem com Deus, uma boa semana e Tchau, até a amigos. próxima.